Boa noite a todos, Shalom Lekulam, sejam bem-vindos a esse grupo familiar. Muito obrigado pela presença de todos. Muito bem, antes de começar, começando, né, gostaria de realmente fazer uma ressalva a respeito do que o pastor João falou no domingo. Realmente achei maravilhoso. Obrigado, pastor João. Obrigado, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e que nos traga essas informações, essas benditas informações. E, para quem gosta, eu trouxe para vocês aqui os versículos em que o pastor João se referiu no domingo. E quero começar por ler esses versículos, tá? Então, vamos lá. Marcos 6, 5 e 6. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, isso é Jesus, né? Impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Eu coloquei aqui em negrito algumas coisas para que vocês possam relembrar um pouquinho aquilo que me chamou a atenção também nas palavras do pastor João. Você vê que em Jesus ele pode tudo, realmente, como o pastor João diz, ele é capaz de tudo, mas ele não vai fazer nada. E ele não é capaz de fazer tudo se não tiver a credulidade, né? Então, não podia fazer nada por causa da incredulidade. Mateus, pedi, dar-se-vos-á, encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, é assim, mais ou menos, isso aí vocês entenderam, né? Acho que não precisa falar muito a respeito. Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, será comparado àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Ele falou bastante sobre isso, né? E foi grande a sua queda. E em Mateus 7, 24, diz: aquele que escuta minhas palavras e as pratica é como aquele que se edificou sua casa sobre a rocha, né? E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Muito bem. Hebreus. A fé, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, veja só, fala de prova das coisas que ainda não se veem. Tá? Romanos. Esse versículo, acho que eu tenho ele como base de muita coisa que eu falo, né? E eu sugiro que cada um de vocês possa usar esse versículo grudado no seu criado mundo, sei lá, onde vocês quiserem, ou na sua carteirinha. Por pai de muitas nações se constitui perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. No 18 fala, o qual a esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Creu. Vocês veem que realmente é importante a gente crer, né? A fé é uma coisa importantíssima mesmo. E não se chamará mais o teu nome de Abraão. Aqui o pastor João ele nos colocou a referência de como a gente fala sobre o nome das pessoas, como é importante falar, pronunciar o nome, né? Por isso que a gente não pode pronunciar qualquer coisa. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai não se chamará mais o nome de Sarai, mas será Sara. É importante o nome. Deus até releva isso, né? Gênesis, passarei hoje por todo o rebanho, separando deles todos salpicados e malhados, etc, etc. Assim testificará a minha justiça. Vocês conhecem essa passagem? Gênesis, se vocês não tiverem, copiam aqui, por favor. Então, pega na sua Bíblia. E vós mesmos sabeis que todo o meu esforço tem servido a vosso Pai. Mas vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes. Olha só. Porém, Deus não lhe permitiu. Olha só que interessante. Quando ele dizia, os salpicados serão teu salário, Deus fazia com que o rebanho todos davam salpicados. E quando ele dizia o contrário, saiu o contrário, né? Então, muito bem. Aqui vocês vão ter muito bem, pode levantar tudo. E mais? Vamos ver isso aqui, né? Aqui, eis-me aqui, né? Levanta agora os teus olhos e vê. Ou seja, que olhos são esses, né? São olhos espirituais, né? Muito bem. Muito bom. Muitos temas foram abordados, pastor João. Fé,
importância da fala, importância dos nomes, importância das nossas atitudes, nós temos que tomar uma atitude. Mostrou que a palavra realmente tem poder e que a gente não deve pronunciar palavras negativas, porque as mesmas palavras vão se concretizar se a gente falar coisas negativas. E nos ensinou de que nós devemos visualizar o nosso desejo como se fosse cumprido, e muito mais coisa ele falou. E por isso eu quero reiterar mais uma vez os meus agradecimentos ao pastor João. Tá? Muito bem. Hoje eu gostaria de abordar com vocês um dos temas que eu achei muito relevante do que o pastor João disse, com a licença do pastor João. Primeiro, eu quero pedir a licença dele, espero que não esteja invadindo absolutamente nada, e nem é minha intenção, muito pelo contrário, pastor João. Então, vamos lá ver. Visualizar nossos desejos como se fossem cumpridos. Aqui é o tema da aula, né? O tema da lição de hoje. E, de antemão, quero dizer para vocês que eu creio nisso. Eu creio, literalmente, eu creio de que quando você consegue visualizar com a visão espiritual, é um facilitador enorme para que você consiga seus desejos. Tá bom? Então, eu queria começar, então, dando uma introdução para a gente poder entender melhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe disso. Então, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Não estou contando nenhuma novidade. Mas agora eu quero mostrar para vocês, destaque um pouquinho. Todo mundo sabe disso que eu vou falar, mas às vezes a gente não presta atenção. Mas veja só. O corpo é físico, é matéria. A alma é espiritual e o espírito é espiritual. Como é que a gente acessa? Como é que se costuma acessar o corpo? O corpo se acessa através de 5 sentidos que todos nós conhecemos, que são visão, audição, paladar, olfato e tato. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda. E o espiritual, a gente consegue, através da visão? Você consegue ver? Não. Dessa visão física, não. Só espiritual. A audição, também não consegue, só espiritual. Paladar, não tem. A olfato e tato. Esses 5 sentidos, vocês vão perceber de que eles só servem para a gente atingir e entender o físico. Ok? E o espiritual, como é que a gente consegue? Através de uma coisa chamada sentir. Sentir. Aliás, eu ia dar como nome desse estudo aqui, sentir. Mas eu preferi colocar isso, que o pastor João falou, né? Sentir. É importante sentir. Então, como é que a gente sente? Quando você ama alguém, você sente amor por alguém, tem como descrever por palavra, fisicamente? Não, não tem. O que nós entendemos, então, por espiritual? O que nós entendemos por físico? Vamos entender pelo físico primeiro. Tudo aquilo que você consegue pegar nesses 5 sentidos. Você consegue ver, você consegue ouvir, paladar, etc. Os 5 sentidos. Se você consegue acessar isso, a essa coisa, você está no âmbito material, físico. E no âmbito espiritual, como é que é? Aquilo que você não consegue acessar pelos 5 sentidos. Você só consegue acessar através de um 6º sentido. 6º sentido que eu chamo de, como não tem nome, eu vou chamar de 6º sentido. Tá? Deus, então, é espírito. Claro. O amor, claro que é espírito também, espiritual também. Por isso que existe aquela passagem que fala que Deus é amor, que as duas coisas estão juntas. Não é isso? Queria ler isso para vocês. Está em 1 Coríntios, diz que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada serviria. E aí continua, ainda que tivesse toda a fé e não tivesse amor, também nada seria. Ainda que tudo isso, vocês vão ver aqui, tem um monte de... Porque o amor nunca falha. Leiam, por favor, com calma, porque realmente vocês vão ver que... Agora, o amor é espiritual, tá? Muito bem. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o dormir. Não sei se vocês já pensaram nisso. Você dorme, todo dia você dorme, né? Eu também durmo. Agora, por que nos deu a característica de dormir? Sabe por quê? Porque quando nós dormimos, nós sonhamos. E se sonhando, a gente acessa o espiritual, a gente também acessa o quê? A gente acessa a Deus. E porque Deus, ele quer falar conosco. Ele fala onde? Nos nossos sonhos, no nosso espiritual. Porque ele é espírito. Entenderam? Entenderam, né? Agora você vai dizer assim, não, mas eu não sonho.
Eu posso te adiantar que eu ia falar sobre isso hoje, mas ia ficar muito longo, né? Eu posso adiantar, se vocês quiserem, eu posso. Alguém me pergunta particularmente, eu respondo. Tecnicamente, quer dizer, cientificamente, vocês vão ver que não tem como alguém ficar sem dormir. Fizeram, adiantar alguma coisa, fizeram uma experiência, deixaram a pessoa dormindo, e quando eles entenderam de que a pessoa estava começando a sonhar, né, as pálpebras, né, eles acordavam. Aí deixava dormir de novo, quando ele ia começar a acordar, ele ficou meio sem rumo. Ninguém fica sem sonhar. Você pode não lembrar do sonho, mas você sonha sempre, tá bom? E Deus fala conosco nos sonhos. Você pode não lembrar, você pode vir aqui e não entender, mas é assim que funciona. Agora eu pergunto para vocês, por que nós devemos ver, então, nossos desejos já realizados? Tem alguma referência bíblica sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Hebreus. Hebreus fala de fé, né? O que é fé? Fé é a certeza e a prova das coisas que ainda nós não vemos. Portanto, se você não vê, você tem que ver aquilo realizado, confiando na certeza, como está escrito aqui, confiando que aquilo está acontecendo. Já aconteceu. Como você confia que vai acontecer? Confia. Ótimo, então já veja aquilo acontecido. É a prova das coisas que ainda nós não vemos, certo? Em Israel existe uma reza que é muito famosa, né? Ela está em Deuteronômio. Todo mundo reza, eles falam de reza, eu falo de oração, mas eles falam de reza. É feito 5, 6 vezes todo dia. As crianças aprendem isso aqui já na escola. É o tal de estimar Israel, ouça Israel, ouve, pois Israel. Vou ler para vocês só um pedacinho, que diz assim, ó, e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Coração é o quê? Não é físico que está falando, está falando do coração que tem dentro. E o que está dentro do teu coração, que se sente no coração, é físico? Não. Né? E essas palavras você ensinará, delas falará, deitando-se também. Vocês percebem que quando a gente começa a deitar, que nós vamos sair do estado físico para atingir o estágio espiritual, esse momento que a gente consegue. E esse momento que é indicado para que você consiga começar a visualizar aquilo que os seus desejos têm. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas entende assim, ó, quando você está acordado, você está em contato com 5 sentidos. Visão, paladar, etc, 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 não é isso? Quando você dorme, você está em contato com outro sentido. E aí você entra no estado de sonho, e aí Deus fala com você. Entendeu? Muito bem. E aqui está uma recomendação de falar isso deitando-te. Quando você vai para a tua cama para se deitar, você fecha os olhos. Quando você fechar os olhos, você fala Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Ahad, Ve'aftah, esse tudo que está escrito aqui fala em hebraico, eles decoraram, né? E você, nesse momento, se você quiser, eu recomendo, veja o seu desejo realizado nesse momento. O que você gostaria que acontecesse? Veja acontecido aqui. Visualize. Muito bem. Vou continuar então. Referências bíblicas de fé, tem um monte, eu poderia trazer para vocês. A Bíblia inteira fala de fé. Mas eu trouxe alguns aqui. Vocês conhecem essa passagem de Caleb? Quando eles foram os espias, né? Eles foram falar para ver se dava para entrar na terra. Lembram? Caleb ele voltou dizendo: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos. Não é isso? Mas estava pronto já, ia prevalecer. Ele acreditou, ele teve fé no que Deus disse. Antes de acontecer, ele já havia aquilo acontecido. E os outros falaram que não, nós não podemos entrar, isso aqui, esse povo é tudo gigante, etc. Não vou ler isso aqui, mas vocês conhecem a passagem. Mas é só para falar disso aqui. E disse Abraão, estava com seu filho. Deus mandou ele levar o filho para sacrificar o filho. Ele foi levar o filho deixou. Mas cadê o cordeiro, papai? Ele disse, Deus proverá. Naquele momento, naquele instante, olha a fé que você deveria ter, que ele teve para dizer para o filho dele, Deus proverá. E imediatamente o cordeiro foi entregue por Deus.
Está tudo muito bonito, né? Agora nós vamos falando de nós, né? Aqui. Quando você vai fazer você vai fazer uma visão, você vai começar a enxergar o seu desejo já acontecido, eu só recomendo a você uma coisa: não faça isso por muito tempo. Faça, veja e comece a fazer outra coisa. Vai dormir, fecha os olhos. Né? Por que eu digo isso? Porque nós, ainda seres humanos, a gente tem a, a facilidade de sair fora desse ambiente. Você procura o espírito, mas daqui a pouco, por exemplo, você quer comprar um avião. Claro que não cabe para nós falar de avião. Mas vamos supor que assim, você quer comprar um avião e fala que pode, então eu vou ver um avião. Então você vai lá, veja um avião. Vai ser muito difícil chegar um momento que você não duvide até da sua própria visão. E se acontecer isso, não vai acontecer nada na tua vida, certo? Só para você saber. Então começa com desejos pequenos, para você ver como tudo se realiza. Começa a fazer um desejo de qualquer coisa, pequena, possível, né? Que você considera possível. E você vai ver aquilo que você enxergou, que você visualizou, aconteceu também. Pensa, experimenta. Eu sugiro que você experimente realmente. Faça um teste, faça 2 testes, e conforme você vai fazendo os testes, vai que aquilo se realiza, começa a aumentar a sua vontade, né? Eu posso lembrar agora, nesse momento, diz assim, se você pedir para esse monte sair daqui e crer, ele vai se mover. O difícil é você crer. Como que eu vou tirar um monte daí? Então, você pode até falar, sai um monte, mas você não crê lá dentro. Você não consegue ver aquilo realmente realizável. E aí não vai acontecer. Por isso que está falando, e crer. Deu para entender? Ótimo. Vamos tentar continuar. Por que nós dormimos se Deus nunca dorme? Sabe por quê? Porque ali já disse para vocês que ele quer falar conosco, ele quer nos nossos sonhos. Mas olha isso aqui, versículo que fala muito mais coisa também. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente vocês granjearam. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Sabia disso, não? Então, repito, a seus amados, você se considera amado de Deus? Então saiba, Deus vai te dar enquanto você estiver dormindo. Acredite. Tenha fé de que isso, Deus sempre vai estar do teu lado, do meu lado. Ele está sempre do nosso lado. Tá? Continuando. Sonhos. Como disse, Deus fala conosco nos sonhos. O que a Bíblia fala sobre sonhos? Eu trouxe alguns versículos aqui para vocês. Ela fala um monte de coisa, mas eu podia trazer, mas trouxe alguns só. Daniel. E vocês conhecem, teve Daniel um sonho. Esse sonho foi quem Deus falou com ele, né? Os anjos de Deus falaram com ele. Mateus, ó, e sendo por divina revelação avisado num sonho, né? Isso foi que o menino com Maria, a sua mãe. Gente, tudo isso aqui é sonho, divinamente. Teve José um sonho, isso mais do que todo mundo sabe, né? Os sonhos de José. Ele teve sonhos que o levaram até onde? Até o faraó, um dia. Né? Mas começou com sonho. Em números, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Está em números. Muito bem. Mais um só? Mais um só. Faraó disse a José, eu tive um sonho. Todo mundo sabe que Faraó teve um sonho. E quem respondeu? José está errado. Quem respondeu foi Deus, porque os sonhos são de Deus. Deus deu a resposta para José. Para José. Tanto que o próprio José disse, Deus dará a resposta. Tá? Continuando. Visualizar o nosso desejo como se fosse realizado. E Jesus junto. Jesus disse alguma vez isso? Vou mostrar para vocês que até ele disse isso. Quer ver? Pega na tua Bíblia, João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, né? Ele estava falando, vocês falaram que só daqui a 4 meses vem a ceifa? É? Então, eis que eu vos digo, Jesus, levantai os vossos olhos. Que olhos são esses que ainda não tinham? São olhos espirituais. E vede as terras. E para ver, vê agora, que já estão brancas para
Aceita, já estão prontas. Vê aquilo que você tem desejo já pronto, já realizado. Jesus falando, gente. Esse é o caminho. Você quer realmente atingir os seus desejos? Esse é um facilitador tremendo. Realmente é um caminho maravilhoso. E é um caminho que nos liga com Deus. Você vai falar com Deus, você vai. É muito interessante. Faça isso, experimente. E se você quiser, faça um teste de coisa pequena, como disse para vocês. Faça um teste de alguma coisa mais simples. Começa com ele. Depois, um dia, você faz com mais complicado. Eu gostaria que todos vocês, eu gostaria de pedir a promessa de vocês, que vocês, conseguindo, vocês vão até a igreja, no domingo imediato, depois daquilo que acontecido. Vocês vão lá dar testemunho e conto para os outros. Porque é uma forma de estimular os outros a fazer isso que eu estou falando para vocês, que é bíblico, que é o pastor João nos colocou. Então, que seja um modo da gente ajudar os outros também a conseguir as coisas e mostrar o caminho de como é que a gente deve agir. Tá bom? Outra assim, eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo no ar. Então ele disse, sobe. E diz e Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Antes de acontecer. Isso é Jesus, gente. Nós podemos fazer a mesma coisa? Claro que podemos. Não, nós não podemos. Nós devemos e vamos fazer. Eu vou fazer, eu faço. E vamos começar a fazer mais ainda. O pastor João me lembrou de umas coisas importantíssimas. Aliás, eu fui agradecendo no final do dia do domingo. E continuo agradecendo muito o pastor João. Pastor João, parabéns pela sua palavra. Espero que você não tenha ficado, não se eu falei nada de diferente do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Feche seus olhos todos. Yibarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneika. Yisa Adonai panav elecha. Yasem lecha shalom. Shalom ubracha, shalom ubracha. Em nome do Senhor Jesus. Beshem Yoshua HaMashiach. Amém. Amém. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, pastor Sidney, da pastora Rosângela, pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Odair, da pastora Cláudia. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Saúde para todos nós. Amém e amém. Obrigado, Senhor.